E na sua queixa, ele começa a perguntar ao Senhor se o Senhor não está vendo tudo aquilo que está acontecendo, se o Senhor não está contemplando toda a maldade humana, se o Senhor não está contemplando o seu povo sendo humilhado. Toda a queixa de Abacuque, quando ele pergunta, não é muito diferente de nós. Quando nós achamos que o nosso Deus é indiferente à nossa luta, que o nosso Deus está indiferente à nossa prova, e às vezes nós até falamos: o céu está de bronze, o céu está fechado, Deus não está respondendo a minha oração, Deus não está respondendo o meu clamor. Nós começamos também a falar com Deus, a reclamar com Deus, quando nós não temos a resposta de Deus, quando o céu se fecha e Deus se cala. Abacuque, então, neste monólogo, nessa reclamação, tudo isso que ele vai fazendo, só que no capítulo 2, Deus resolve responder a Abacuque. Só que quando Deus responde a Abacuque, não é aquilo que Abacuque queria ouvir. Quando Deus começa a falar com Abacuque, Abacuque queria ouvir Deus dizer: calma, Abacuque, eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou aniquilar os adversários, eu vou acabar com o soberbo. Calma, Abacuque, eu vou entrar com o meu poder, com o meu exército, vou marchar na terra. Só que ao contrário, quando Deus começa a responder a Abacuque, ele vai dizer: olha, trarei eu os caldeus, e os caldeus vai servir como vara de correção ao meu povo. Que isso, Deus? Eu estou pedindo livramento, e o Senhor está dizendo que vai trazer os caldeus como vara de correção. Nem sempre a resposta que Deus dá é aquela que queremos ouvir. Nem sempre, quando nós buscamos, o céu se fecha, Deus não quer responder. Significa que quando ele responder, ele vai falar aquilo que você gostaria de ouvir. Por que que ele não vai falar? Porque antes dele entregar a tua vitória, antes dele entregar a tua bênção, nós precisamos muitas vezes passar por uma correção. Se a vitória ainda não chegou, é porque o Senhor está tratando contigo em algumas áreas. Se a porta ainda não abriu, é Deus tratando contigo em algumas áreas. Se alguma coisa ainda não aconteceu na tua casa, é Deus tratando contigo em algumas áreas. Deus não está vendo o teu povo, Deus não está vendo a tua igreja, Deus não está vendo eu sou uma serva, Deus não está vendo eu sou teu servo, e Deus vai: eu estou vendo, mas eu vou usar recurso como vara de tratamento para você. E Deus sempre tem um jeito de atrair o homem para perto, Deus sempre tem um jeito de buscar o homem novamente. O povo estava corrompido, o povo estava afastado de Deus. Aí o Senhor dizendo: Abacuque, antes da bênção, eu vou atrair meu povo, antes da vitória, eu vou atrair meu povo para perto novamente. Não tem bênção se não tiver intimidade, não tem porta aberta se não tem relacionamento, não tem Deus realizando o milagre se não tiver comunhão com Ele. Escute, capítulo 2, Deus responde, não responde as queixas de Abacuque do jeito que ele quer ouvir. Só que quando ele entende que Deus não vai responder, não vai falar o que ele quer ouvir, agora no capítulo 3 vai dizer que ele faz um sigionote. Sigionote é uma canção, sigionote é um refrão de uma música. Tudo nos leva a entender que Abacuque, além de ser profeta, ele fazia parte de algum coro musical no templo. Então ele está vendo tudo aquilo ali, e ele começa então a falar com Deus e escrever um sigionote. Por que que ele começa a escrever um sigionote? Porque Deus está dizendo que vai tratar com o povo. Aí ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. Quando nós olhamos para a palavra e estudamos, nós sabemos que a palavra avivamento não tem na Bíblia Sagrada. A palavra avivamento não existe nem no hebraico, mas existe a palavra avivar ou avivado. A palavra avivamento ou avivar é Hayel Nohu. O que significa isso? Avivar, prosperar, vivificar ou reviver. A gente tem um conceito errado de avivamento. A gente acha que avivamento é jogar a cadeira para cima,
avivamento. Quando Abacuque está dizendo, aviva a tua obra, ele está dizendo, acende aí no teu coração tudo que tu fez lá no passado. Acende no teu coração o livramento que tu deu no passado. Acende aí, Senhor, aviva a tua obra. Não é obra da igreja, não é obra do homem. Ele está dizendo, aviva a tua obra. E qual é a obra de Deus? É quando Deus abriu o mar vermelho, é quando Deus cuidou do povo no deserto, é quando Deus mandou o maná no deserto, é quando Deus fez a sarça sair o fogo. Ele está dizendo, tu lembra, Senhor, lembra de tudo que o Senhor fez, aviva, acende novamente. Ele está dizendo, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, cuida de nós e dê um livramento, faz novamente, Senhor. É o que Abacuque está pedindo, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra. Traz novamente a tua lembrança. Por que ele está dizendo isso? A gente sabe. Porque ele vai dizer, no meio dos anos, fazer conhecida a tua obra. Porque o ser humano tem uma dificuldade de lembrar o que Deus faz. O ser humano tem uma facilidade de esquecer o que Deus faz. Você percebe que toda vez que Deus faz grandes coisas lá no Antigo Testamento, ele vai virar para onde diz, faz aí um memorial. Porque tu tem facilidade de esquecer. Quando atravessa com o povo, ele está dizendo, faz aí um memorial. Abraão te fez uma promessa, agora faz um altar, também faz um memorial. Jacó também faz pedra e faz um memorial. Josué atravessou com o povo, pega 12 pedras de cada tribo, faz aí um memorial. Para quê? Porque tu tem facilidade de esquecer. Faz aí um memorial. Jesus veio e morre na cruz do Calvário, está dizendo, temos agora a Santa Ceia, para lembrar do partir do pão, lembrar do pão e lembrar do sangue. Faz um memorial, porque vocês têm facilidade de esquecer. Aí ele está dizendo, lembra, Senhor, ou faz conhecido no meio dos anos, e na tua ira, lembra da tua misericórdia. Ele está dizendo, eu sei que tu tem o poder para castigar, tu tem o poder para fazer, tu tem o poder para pisar, o poder para humilhar, mas eu entendo que na tua ira tu vai lembrar da misericórdia. E o que era para vir sobre a minha vida não virá. O que é para acontecer na minha casa não vai acontecer. O que é para acontecer na minha família não vai acontecer, porque lembra, Deus, da tua misericórdia. Lembra, Senhor. Abacuque, ele faz um louvor em adoração a Deus. Ele diz, olha, aviva a tua obra. E aí a palavra avivamento, como eu disse, ainda que não tenha na Bíblia, nós temos a palavra avivar. E por mais que nós usamos e a gente entende, o que é um crente avivado? Primeiro, o que eu consigo entender aqui, o avivamento é a igreja em movimento. Primeiro passo para um avivamento, Abacuque vai dizer o seguinte, eu ouvi. Primeiro passo para um crente ser avivado, ele precisa ouvir. Tem que ter sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer o seguinte, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E aí Abacuque começa, eu ouvi. Então o avivamento ele vem pelo que você está ouvindo a palavra. Um crente avivado, ele gosta de palavra. Um crente avivado, ele vive pela palavra. Um crente avivado, quando ele ouve a palavra, significa colocar em prática. Porque ouvir é diferente de escutar. Eu posso escutar e não ouvir. Eu posso escutar e não colocar em prática. Agora o crente que ouve, ele está ouvindo. É assim o mais correto. Ele vai ouvir a palavra, colocar em prática a palavra que ele ouviu. É o primeiro passo para um avivamento. Segundo passo para um avivamento. Nós não vamos demorar muito, não. Segundo passo para um avivamento. Ele disse, ouvi a tua palavra ouvi a tua palavra e temi. Temendo ou temor não é ter medo. É um sentimento profundo de respeito e obediência a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu começo temendo, mas termino obedecendo. Só obedece aquele que tem no Senhor. Só não é por medo, é respeito, obediência.
Então, se eu sou sábio, eu não ando mais do jeito que aquele homem que todo mundo anda. Se eu sou sábio, eu não canto a mesma música que o mundo canta. Se eu sou sábio, eu não vivo do jeito que o mundo vive. É o princípio da sabedoria. É ser diferente. É o temor que eu tenho ao Senhor, que não me deixa vacilar os meus pés. É o temor que eu tenho ao Senhor, que não me deixa cair. É o temor que eu tenho ao Senhor, que eu obedeço a tua voz. É o temor que eu tenho ao Senhor, que me faz andar em linha reta. Quer ser avivado? Começa ouvindo e obedecendo. Quer ser avivado? Gente, eu tenho dificuldade de ver gente pulando e depois desobedecendo. Eu tenho dificuldade de ver alguém falando mistério, línguas estranhas e depois desobedecendo a Deus. Aí o que eu estou dizendo aí é tudo, mas não é crente avivado. Não é, pode ser qualquer coisa, mas não é crente avivado. Porque o crente avivado é outra coisa. Se enche da palavra, ele é cheio de temor. Ele diz, ouvir e temer. É o mesmo que ele diz, eu ouvi e obedeci ao Senhor. Eu e meu esposo estivemos num lugar, não vou falar, um lugar no interior do estado. E aí um lugar no meio do nada praticamente. Uma igreja muito boa. Íamos pregar sábado e domingo, nós chegamos no sábado. Ministramos no sábado. No domingo pela manhã, por ser cidade pequena, só tinha uma padaria, um supermercado, uma farmácia, como era no domingo, estava tudo fechado. E aí o hotel também não tinha café. Era o único hotel também, não tinha café. E eu e meu esposo vai gostar de café assim em casa, gente. Nós somos cafezeiro. Aí chega no dia mesmo, nós começamos dor de cabeça por causa do café. Falei, gente, cadê café? E nós rodamos a rua e nada de achar café. E a menina que nos levou, pelo congresso ter terminado muito tarde, ainda estava dormindo, porque ele tem várias vezes, ela não atendeu. E aí eu cheguei em casa, eu sentei. Cheguei em casa, eu cheguei no hotel, sentei na cama e falei assim, vem aqui mais não. Venha mais não. Não tem pão, não tem café, uma hora dessa, era quase 11 horas. Falei, eu não volto mais nesse lugar não. Sentado na cama. Em casa ninguém tem costume de ver televisão, mas eu liguei por ligar, porque eu não tinha outra coisa para ver. Quando eu liguei a televisão, estava no canal de alguma igreja. A única coisa que o pregador falou, quem estava ministrando a palavra falou foi isso: o passo do justo é guiado por mim. Tu vai aonde eu quero e não é aonde você quer. Desliguei a televisão, arregalei o olho e falei, meu Deus, me perdoa, Jesus. Ajoelhei e comecei a orar, Senhor, me perdoa, me perdoa. Senhor, eu vejo assim, se me chamar de novo, eu volto aqui novamente. Esse café não pode me tirar da graça. E eu ouvi a voz do Senhor naquele momento falando comigo, aonde eu te enviar, você vai. Me calei, depois a minha retornou, ô missionária, desculpa, é porque eu acordei tarde, foi conversando comigo, mas chamos, eu vou levar vocês para tomar café. E levou a gente para tomar café. A casa do pai dela era uma padaria. Ele fabricava pão, ensacolava e entregava no supermercado. Aí eu disse, está querendo pão? Eu te deixo logo uma padaria, para você entender que os seus passos são guiados por mim. Aí você entende que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar na vontade de Deus, na direção de Deus, obedecer a Ele, ter temor daquilo que Ele fala com você, porque você pode ter certeza que o céu não fica devendo nada para ninguém, nem tampouco para você. Terceiro passo. Hoje eu estou perdido no horário. Se virar vigília, vocês me falam. Terceiro passo. Ele vai fazer uma oração. Não tem avivamento sem oração. Porque o crente, ele é avivado pela palavra. A palavra é revelada através do Espírito. Você só consegue se comunicar através da oração. Se não tem oração, não tem comunicação. Se não tem oração, não tem intimidade. Hoje em dia a nossa geração está difícil de orar. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus Cristo orando e nos dando exemplo de oração. Porque Jesus
de costume. Ele tinha o costume de orar e de falar com o Pai. Sou avivado, mas eu não oro. Tem algum problema? Sou avivado, mas eu tenho pouco relacionamento com Deus. Eu tenho pouca intimidade com Deus. Crente que não ora vai viver em conflitos e atritos diretos e não vai ter livramento, porque os livramentos que vêm, tudo aquilo que vem na nossa vida é através do nosso relacionamento com Deus. E aí quando eu olho para também no livro de Abacuque, no capítulo 2, se você olhar todo o capítulo 2, você vai entender que o Senhor está falando sobre o cativeiro babilônico, que o cativeiro iria chegar, que o povo ia ser aprisionado, até mesmo a estátua, ele fala no capítulo 2, que a estátua muda seria levantada, e muitos iriam adorar e seguir essa estátua, tudo no capítulo 2 de Abacuque. Ele está falando sobre algo que ia acontecer lá na frente, e quando acontece o livro de Daniel no capítulo 3, você percebe que quando ele leva todos os jovens, principalmente aqueles que eram estudados, aquele que tinha faculdade, aqueles que eram sábios, ele leva todos esses para o cativeiro, porque nem o diabo não quer o que presta, até o diabo quer aquilo que faz alguma coisa. Tem gente que não faz nada, não se preocupa, o diabo também não te quer, mas aquele que trabalha na obra, aí está dizendo, não, aquele eu quero, aquele que estuda eu quero, aquele que está na faculdade eu quero, aquele que canta eu quero, aquele que prega eu quero, aquele que faz a obra eu quero. Tem nem o diabo é triste que não faz nada, mas se faz alguma coisa, o diabo vai te perturbar mesmo. Nabucodonosor está dizendo, traga para mim todos os jovens sábios, cultos e inteligentes. E na leva, quem vai? Azael, Misael e Azarias e Daniel. Chegam lá na Babilônia, conseguiram mudar a roupa dos meninos, conseguiram mudar a geografia dos meninos, conseguiram mudar o alimento dos meninos, mas só não conseguiram mudar o Deus que aqueles meninos serviam. Sabe por quê? Porque já fazia parte do relacionamento deles, já fazia parte da intimidade deles, então não tinha como mudar, não tinha como tirar isso dos meninos. Nabucodonosor, a gente sabe que o livro de Daniel é um livro cheio de escatologia, é um livro escatológico, e nessa escatologia você vai entender. Ele pede para fazer uma estátua de 60 metros de altura, 6 côvados, que significa 6 metros de largura. Pede para tocar 6 instrumentos, isso quer dizer o número 666, representado no livro de Daniel. Então o primeiro símbolo aqui, uma escatologia, futuramente já dizendo a respeito da besta que queria ser adorado, ele levanta a estátua, quer adoração para si, cheio de vaidade, ele quer a adoração. Só que tem 3 que não se rende, tem 3 que não se dobra, tem 3 que não está dizendo, eu tenho intimidade com meu Deus, eu tenho relacionamento com meu Deus, eu tenho uma vida avivada com meu Deus, então ninguém vai conseguir tirar de mim esse relacionamento que eu tenho com ele. Eles continuam lá. Agora você imagina toda a igreja sentada, somente 3. Fiquem vocês 3 de pé, fazendo um favor. Toda a igreja sentada, todo mundo prostrado e 3 jovens de pé. Todo mundo adorando a história e 3 jovens de pé. Um vai olhar para o outro e vai dizer, tu vai se dobrar? Não, tu vai se dobrar também não, e você também não. Continua de pé, e quem está de pé chama atenção, quem está de pé chama atenção. O Senhor manda te dizer, o diabo fez tudo para te derrubar essa semana, o diabo fez tudo para te colocar no chão, mas você está aqui porque você está de Crente avivado não se rende, crente avivado não se dobra, crente cheio do Espírito Santo está dizendo, pode me mandar para a fornalha, aquecer 7 vezes, eu continuo adorando ao meu Deus. Os 3 de pé chamam atenção. Só que quem vai falar para Nabucodonosor vai dizer o seguinte, tem 3 jovens aqui, que tu colocaste como governador de província, eles não fazem culto, então estava tendo culto todo dia, e nem se prostram diante da estátua.
Sabe o que eles estão dizendo? Eu estou vigiando eles um bom tempo, eles não prestam culto. Eles não estão lá prestando culto a Baal. E também não estão se rendendo diante da estátua que o Senhor fez. Só que você percebe que eles não chegam falando o nome dos meninos. Azael, Misael e Azarias não querem se prostrar diante da estátua. Não, eles chegam falando o que os meninos fazem, porque aquilo que você faz é mais importante do que teu nome. Aí está dizendo aquilo que os meninos fazem, porque está falando do cargo que os meninos exerciam. Aí tem gente que quando vai levar a conversa, em vez de levar fulano de tal, não, é o irmão tal que toca, é o irmão tal que prega, é o irmão tal que faz o louvor, é o irmão tal que está na direção. Sempre vai usar aquilo que você faz na obra para tentar te atingir. Sempre vai usar aquilo que você faz na obra para tentar manchar teu nome. Só que quando chegou dizendo, olha, aqueles meninos que o Senhor colocou como governador de província, eles não se dobram, eles não se rendem. Na boca do nosso vai dizer, chama os meninos, vamos conversar com os meninos, vamos ver o que está acontecendo com os meninos. Chama os três. Está dizendo, tu tem problema de audição? Não, eu tenho a vida com Deus, eu tenho a vida com Deus, relacionamento com Deus, eu sou crente avivado. Os três se apresentam. Depois eu explico a escatologia disso. Quando os três se apresentam, Nabucodonosor diz, olha, eu vou mandar novamente trocar os 6 instrumentos de corda, porque talvez vocês não ouviram. Vou tocar os 6 instrumentos de sopro, talvez vocês não ouviram. Então, por vocês não ouvirem, eu vou novamente tocar. Ele disse, não necessita, ó rei. Não precisa. Por que ele está dizendo que não precisa? Eu creio, gente, não está escrito na Bíblia. Como Deus manda em tudo, em todas as coisas, Deus controla tudo. Quando Nabucodonosor, ele está dizendo, chama os 3, porque nós vamos matar os 3. Deus está sentado no seu trono. Chama logo um anjo e diz, pode descer, porque eu conheço os 3 de relacionamento, de intimidade. São crente avivado, eles não vão se dobrar, não vão se curvar. Então pode descer e buscar os 3, porque sei que vai morrer queimado. Talvez na minha epígrafe, na sua epígrafe, mudaria o texto dizendo, os 3 jovens que morreram queimados por não negar ao Senhor, por não negar ao seu Deus. Só que os 3 jovens estão lá, Deus no trono sentado, e Deus diz, pode descer e buscar o 3. Nabucodonosor está dizendo, eu vou mandar tocar o instrumento novamente. Ele está dizendo, não necessita. Eu creio que Deus no trono diz, pode se preparar para descer. Só que Nabucodonosor vai dizer, eu vou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Eu creio que Deus olhar vai dizer, me tome a senha, o número 7. Se parasse por aí estava bom. Só que Nabucodonosor vai lá para os 3 e vai dizer o seguinte, eu vou colocar vocês na fornalha e eu quero ver quem é que pode livrar vocês. Quando ele diz eu quero ver, eu creio que Deus se levanta do trono e diz, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Não precisa ajudar mesmo pessoalmente naquela fornalha e me apresento. Eu penso na fornalha e me apresento a ele. Já que ele quer me ver, eu me apresentarei a ele. Quando você lê o texto, ninguém vê, só Nabucodonosor vê. Ele disse, não colocamos 3. O texto está dizendo na primeira pessoa, dizendo o seguinte, eu estou vendo o quarto. E página, ainda que nós cantamos louvores, que o quarto homem entrou na fornalha, eu costumo dizer, ele é o primeiro, porque se ele chega depois, o menino morre queimado. Então ele é o primeiro que já chegou na fornalha. Antes dos meninos, ele já estava lá na fornalha. E já foi dando ordem, porque ele manda no fogo, manda na água, manda na terra, manda em tudo. E quando ele entra, o fogo já baixa, os meninos entram. Ele se preocupa não, tu não está na fornalha sozinho. Se preocupa não, porque crente avivado, cheio de relacionamento, intimidade, ele não entra nessa fornalha sozinho. Ele está dizendo, eu entro nessa fornalha contigo, eu entro nessa fornalha com você, tu não está sozinho. E é interessante a visão dele, porque ele diz o seguinte, e estão passivos, quem é que vai passear dentro da fornalha? Só que ele passeia, e Nabucodonosor está dizendo, eu estou vendo o quarto homem semelhante ao filho dos deuses. Não colocamos 3,
Por que tem 4? Eu estou vendo 4, porque o próprio Deus desceu e se apresentou. Já que tem alguém querendo me ver, mesmo no berço. Quando alguém desafia Deus, Ele está dizendo: não se preocupa, não está desafiando a você, mas está desafiando a mim. E eu mesmo desço. Se tem crente avivado sendo aqui desafiado, o Senhor está dizendo: não se preocupa, porque eu desço nessa prova, nessa luta, eu me apresento a essa prova que você está passando, a essa tempestade que você está passando, eu me apresento. Ele manda tirar os meninos. Quando os meninos saem, jogaram dentro da fornalha. Quando você lê o texto, a roupa dos meninos fala de identidade, chapéus dos meninos fala de cobertura, a capa dos meninos, proteção. Lançaram tudo que era dos meninos na fornalha, só que o Senhor não permitiu. E tem gente que é assim, vai te lançar na fornalha por nada. Tem gente que vai lançar seu nome na fornalha por nada. Tem gente que vai lançar seu ministério na fornalha por nada. Tem gente que vai lançar tua casa na fornalha por nada. Tem gente que vai lançar tua família na fornalha por nada. Só que o Senhor está dizendo: não se preocupe, porque na fornalha eu mando no fogo, eu estou no comando e nada quer ser queima. Até que venha queimar teu nome, até que venha queimar teu ministério. Mas o Senhor não permite, porque Ele está dizendo: eu sou dono do fogo e eu guardo, eu sou dono do fogo e protejo. Não se preocupe, porque o nosso Deus está no comando de todas as coisas. Escute, vem comigo. Como eu disse, o livro de Daniel, o livro escatológico, Nabucodonosor representa a besta, a estátua feita 666, a besta que é a adoração tanto religiosa como política. A fornalha significa o tempo da grande tribulação, que são 7 anos da grande tribulação. Os 3 jovens na fornalha representam a nação de Israel dentro da fornalha, mas que Deus entra na fornalha para guardar a nação de Israel. Aí se você vai perguntar, missionária, por que Daniel também não está na fornalha, se ele também era um dos governantes? Será que Daniel se prostrou? Será que Daniel também adorou? Não, gente, porque você vai ver Daniel no capítulo 1, você vai ver Daniel no capítulo 2, você vai ver Daniel no capítulo 4, você vai ver Daniel no capítulo 5, você vai ver Daniel no capítulo 6, você vai ver Daniel no capítulo 7, você vai ver Daniel no capítulo 8, você vai ver Daniel no capítulo 9, você vai ver Daniel no capítulo 10, mas você não vai ver Daniel no capítulo 3. Se nós estamos falando de escatologia e eles simbolizam a grande tribulação, por que Daniel não está no capítulo 3? Daniel representa a igreja que será guardada na grande tribulação. A igreja será protegida na grande tribulação, porque é a igreja que é avivada, é a igreja que é cheia do Espírito Santo. O Senhor manda dizer, como diz aqui no livro de Abacuque: eu te guardarei na tribulação, eu te guardarei na tribulação, eu guardarei a minha igreja na tribulação, eu guardarei a tua casa na tribulação, eu guardarei a tua família na tribulação, eu guardarei teu ministério na tribulação, eu guardarei na escute, volta para o livro de Abacuque. Para encerrar, ele faz o Sigionote, que é um cântico. E o cântico que nós mais conhecemos ainda é que a figueira não floresça. Ele está falando de tempo de escassez. Ele está falando de tempo de ausência de bênção, ausência de paz, ausência até de motivo de adoração. Porque quando fala de gado, de ovelha, era tudo que o povo usava para fazer sacrifício, para adorar o Senhor no templo. Ele está dizendo: eu não tenho mais gado para sacrificar, eu não tenho mais ovelha para levar para sacrificar, eu não tenho mais nem semente para levar especiarias para sacrificar, eu não tenho mais nada disso. Ele está dizendo: eu não tenho nem motivo para estar aqui nessa noite. Mas aí ele lembra, ele diz: não, eu não posso me entristecer, porque o crente avivado, ele está vivendo um tempo difícil. Porta aberta ele adora, porta fechada ele também adora. Falou
soberano Deus da minha salvação. Quando ele termina de escrever, já vou encerrar. Ele termina de escrever o sigionote. Ele vai até ao maestro, vamos assim dizer para vocês entenderem melhor. Ele terminou de escrever o sigionote, o coro da música. Ele vai entregar ao maestro e vai dizer o seguinte ao maestro: segura aqui, toca, esse sigionote, toque este coro, mas com instrumento de corda. E o texto ele diz: toca com os meus instrumentos de corda. Vou te explicar por quê. Naquele tempo a harpa não era dedilhada como muitos dedilham que hoje. A harpa é dedilhada de baixo para cima. Ele está dizendo: toca com este instrumento de corda de baixo para cima. Ele está dizendo: porque se tem adoração embaixo, tem resposta em cima. Se tem adoração embaixo, tem céu aberto em cima. Se tem adoração embaixo, tem Deus respondendo em cima. Ele está dizendo: toca tem Deus curado, tem Deus amando, mas tem que ter adoração na terra, é de baixo pra cima. Vem alguém do louvor, arruma aí. Vem cantar no saxofonista. Vem aí também, vem todo mundo. Se é para adorar o Senhor, é adoração agora de baixo para cima. E o céu responde.